Vamos lá. Contadores de SQL, galera. Já ouviram falar dos contadores que existem no Windows, no SQL Server? Alguma vez na vida você deve ter ouvido falar que existem esses caras. Aí, nós temos 4 contadores que a gente consegue pegar de uma forma bem fácil. Aí eu falei, pô, se eu consigo dar um select e pegar alguns contadores fácil, por que eu não salvo esses caras numa tabelinha para ver quando eu precisar? Foi aí que eu comecei a logar esses 4 carinhas em uma tabela. Eu dou um select, eu tenho essa informação. Pô, vou salvar isso numa tabela que uma hora isso vai me ajudar. Quais são esses contadores? Batch request. O que é batch request, galera? É a quantidade de transações por segundo no seu SQL Server. O que é transações por segundo? É qualquer select, update, delete que você faz no seu banco de dados. Então, com isso você consegue medir o quê? Qual que é o uso do seu banco? Tem uma transação por segundo muito alto, está sendo muito utilizado. Na verdade, é difícil falar o que é alto e o que é baixo. Você vai ter um baseline. Então, normalmente meu banco tem 500 transações por segundo. No sábado, véspera de Natal, o bicho bateu 2.000 transações por segundo. Você consegue saber, caramba, tá com movimento 4 vezes maior que o normal. Então esse cara consegue nos mostrar alguns horários que o nosso banco está mais utilizado ou não, beleza? No checklist, que nós vamos ver, que eu vou mostrar rapidinho para vocês, que não está nem nesse treinamento, mas tem um vídeo que vocês vão criar isso, eu uso essa informação para mostrar lá esses contadores no dia anterior. Bem legal. O checklist. Então eu uso esse log lá no meu checklist também. Dúvidas? Batch request, entenderam? É um movimento do banco, transações por segundo. Um select é uma transação, um insert também, um delete também, um update. Qualquer query é uma transação. User connection. O que é isso? Quantidade de conexões no banco. O que é uma conexão no banco, galera? É uma conexão da sua aplicação ou é você com o Management Studio aberto. Beleza? Então, se você abrir 10 queries aí no Management Studio, você vai ter 10 conexões no banco, sua. Então, eu monitoro isso para quê? Para você ver uma hora que essas conexões vão crescer ou não. Depois leiam esse caso real aqui do dia a dia de DBA, que esse logzinho aqui de conexão me fez achar um problema em um cliente. O cara conseguiu a façanha de estourar o limite de conexões simultâneas do SQL, que é 32.767 conexões. O cara conseguiu essa façanha e esse log me ajudou a mostrar isso para ele e aprovar isso para ele. Beleza? Deu uma lida aqui. Resumindo, o que aconteceu lá? O cara chamava uma procedure via aplicação, dava erro e não fechava a conexão por algum motivo. Então ele chamava a procedure, dava erro e a conexão ficava aberta. Chamava, dava erro, a aplicação ficava chamando. A conexão dele foi só crescendo. Chegou em 32.767, o SQL parou de receber novas conexões. Parou o banco. Aí eu mostrei para ele, falei, olha, tá aqui, eu consegui olhar o log e ver, ó, naquele horário que parou, as conexões cresceram até chegar no limite. Aí eles foram lá, reescreveram lá a parte da aplicação e resolveram o problema. Não era no SQL, era na aplicação. Mas esse log me ajudou a resolver um caso real e eu gravo isso sem nenhum custo para o meu banco, então guarde isso. Ajuda. Atrapalhar não vai te atrapalhar. Uma hora pode te ajudar. Beleza? CPU. Se eu tenho face aqui, eu vou logar também. Mas é um contador que você guarda, você monitora de qualquer servidor. Para fechar os contadores, PageLife Spectance. Quem conhece? Quem já ouviu falar desse cara? O que é esse cara? Lembra do nosso desenhozinho da memória? Memória, esse desenhozinho
Falei com vocês, cara, isso é muito importante. Aprendam isso, entendam isso. Lembra, o usuário faz select, se não está em memória, pega lá em disco e joga para memória, as paginazinhas de 8K. Sua memória não é infinita, seu disco normalmente é muito maior que a memória. Disco maior que a memória. O SQL tem que fazer o quê? Tem que tirar páginas de memória e colocar novas. Isso fica numa troca. Tira a página, coloca a página, tira a página, coloca a página. Beleza? O Page Life Expectancy é a expectativa de vida de uma página em memória em segundos. Então, em média, uma página, vamos supor que que esse contador está com valor de 1000. Em média, uma página fica aqui em memória 1000 segundos. Passou 1000 segundos, é o tempo médio que o SQL tem que matar ela para poder liberar espaço para pegar outra. Ou seja, quanto maior for o seu PLE, maior o tempo em segundos que as páginas estão ficando em memória. Isso é bom ou isso é ruim? O que vocês acham? Quanto maior o PLE, maior o tempo que minhas páginas estão ficando em memória. Isso é bom. Por que isso é bom? Qual o ganho que eu tenho com isso? Menos I/O. Eu tenho que vir menos aqui no disco, pegar a página, jogar para a memória. E o I/O é o quê? Disco é lento. Show? Então, quanto maior for seu PLE, melhor. Beleza. Aí, quem que vai ser o primeiro a perguntar? Mas e Fabrício, qual que é o valor mágico? Qual o valor bom para o PLE? Ninguém não vai perguntar? Qual o tempo médio padrão? Sabia, alguém tem que perguntar isso. Quanto maior, melhor, galera. Mas, se você quer ter um númerozinho mágico, em alguns posts por aí, antigos, você vê um valor de 300, mas hoje em dia 300 não é nada. Esse é um valor bom. Menor que 10, você está na merda. Seu SQL vai até parar. Volta e meia eu pego um PLE aí, 20, 30, 40, 50. Menor que 300 está baixo. 1000, razoável. Tá bom mesmo? Acima de 5.000. O que é PLE? É esse contador que eu estou explicando aqui. O tempo que uma página fica em memória. Page Life Expectancy. É um contador que a gente vai guardar. Igual CPU, igual conexão. Entendido o conceito desse contador chamado PLE, Page Life Expectancy? Ele é bem conhecido aí no mundo SQL. Então, quem não conhecia, prazer. Esse é o PLE. Quanto maior, melhor. Por quê? Menos acesso a disco. Disco é o quê? Lento. Tem mais dados na memória, tem que menos ir no disco. É configurado isso? Não é configurado. Como que eu aumento então o PLE, Fabrício? Boa pergunta. Isso tem relação com a memória do servidor? Com certeza tem relação com a memória do servidor. Como que eu aumento o meu PLE? Você tem algumas possibilidades. Vou botar duas aqui. Qual a primeira opção para aumentar o PLE? Quem consegue tentar adivinhar? Mais memória. Por exemplo, se eu aumentar a memória do servidor, eu vou conseguir colocar, olha o tamanhozão da minha memória agora, consigo botar mais páginas, concordam? Consequentemente, meu PLE vai aumentar. Então, mais memória é uma opção. Qual a segunda opção? Se eu diminuir, o SQL usará menos memória. Como assim? Você não controla o PLE. PLE é um contador, igual o consumo de CPU. Ele é um valor que você consegue olhar e ter mais ou menos ideia se você está muito ruim ou muito bom, se está tendo muito troca de I/O. Se diminuir, vai piorar a performance. Mas não é você que aperta um botãozinho lá e diminui. Isso aí. Tamanho banco e memória também não tem. Por quê? Porque depende do seu uso.
Às vezes você tem uma tabela de 1 tera aqui que fica parada se ninguém faz select nela. Então você não precisa botar isso em memória. Memória é o dado ali que toda hora a galera está usando. Beleza? Não tem uma fórmula mágica para medir banco e memória. É difícil. O PLE é um cara que pode te mostrar isso. Ah, meu PLE está muito baixo. Pô, você tem duas opções. Aumentar a memória e qual que é a principal? Que já responderam. Índice, query mal feita. Galera, vocês vão ver lá no módulo de... Vocês vão ver nesse módulo. Vocês vão ver... Não hoje, quarta-feira, quando a gente falar de índice. Eu faço uma query, ela tem que ler tantas páginas de memória. Vou dar um exemplo. Fiz uma query, ela tem que ler 10 mil páginas de memória. Criei um índice, ela vai ler 1000 páginas em memória. Ela só precisa de 1000 páginas para dar o resultado da query. Ou seja, se sua query estiver mal feita ou se não estiver usando um índice legal, ela pode estar tendo que carregar página à toa para a memória. Então, ao invés de você sair comprando memória igual um maluco, se você otimizar suas queries, otimizar os seus índices, você pode usar melhor a sua memória. Ao invés de você fazer um scan, você faz um seek. Vou explicar o que é isso na próxima aula. E você vai estar usando melhor a memória. Nós vamos ver isso na demo. Vou te mostrar essas melhorias de páginas que a gente lê. Beleza? Então, tem fórmula mágica para tamanho de memória? Não tem com disco. O PLE é quanto maior, melhor. Maior que 1000 já está razoável. Maior que 5000 você está bem. E como é que eu melhoro esse PLE se estiver baixo, Fabrício? Ou mais memória. O principal é índice, query ruim. Beleza? Tune. Isso aqui a gente chama de tune. Primeiro faz um tune, depois você vai lá brincar de aumentar a memória. Entendido? Page life, expectativa de vida de uma página em segundos de uma página em memória. Show? E aí, como é que eu crio esse log de contadores? Pô, Fabrício, legal, achei esse, não tinha conhecido esse page life, legal, quero monitorar ele a partir de hoje. CPU também é legal monitorar. Usuários, vou usar pouco, mas vai que eu tenho um problema igual ao seu. E o batch request é legal também para ver o tamanho do meu banco. Como é que eu crio isso? Difícil pra caramba você criar isso, galera. Olha só, hein? Você segue a demo do nosso treinamento. Tá aqui, deixa eu até aumentar um pouco aqui essa tela. Abre esse script, demo procedure criação log contadores. Vamos lá, hein? Mais um script para abrir. Demo procedure criação log contadores. Você vai abrir ele, dá um... Aí você tem que fazer pós-graduação para criar um negócio desse. O que você tem que fazer? Tem nenhuma indicação aqui? Dá um F5. Abriu o script, deu um F5 como mágica, aparece nada, porque você tem que criar o job. Eu não deixei vocês sem preguiça. Como mágica, aparece uma procedure no seu servidor que vai fazer o quê? Vai logar isso. Então, quando você botar essa procedure em um job, é seu dever de casa, módulo 5, gravado. Quem não viu, assista. Quem nunca criou um job na vida, assista o módulo 5. Você vai ter que criar um job. Eu boto para rodar cada 1 minuto. Esse job vai chamar essa procedure que a gente acabou de criar e a procedure vai popular essa tabela aqui de baixo. Então, quando você rodar a procedure, ela demora 5 segundos, mas não está consumindo recursos do seu servidor, porque tem um wait for delay lá dentro. Olha a informação que ela loga. Cara, no meu notebook agora está parado de transações, está consumindo 13% de CPU, o page life dele está 2000 e eu tenho 7 conexões no meu Management Studio. Deixa eu abrir mais algumas conexões aqui. Deixa eu fechar essa.
Vou rodar de novo. Demora 5 segundos. Agora eu tenho 10 conexões no meu banco, tá vendo? O PageLife subiu um pouquinho, CPU tá igual. Cara, bem legal, você deu um F5 aqui nessa query que eu te passei. Deu um F5 na query. Colocou SP em um job. Deu um F5 nessa query. Colocou essa SP em um job a cada 1 minuto, 30 segundos, o tempo que você quiser. Pô, tá lá, você tem essa informação. Por que essa SP demora 5 segundos? Por causa desse wait for delay aqui, ó. Eu pego um contador, espero 5 segundos, depois pego o contador de novo, faço a diferença e divido por 5. É como eu calculo as transações por segundo. O wait for delay força eu esperar 5 segundos. Mais um caso real de uso aí do wait for delay, para quem não conhecia. Por isso que ela demora 5 segundos. Ela fica aqui parada, não está consumindo CPU, disco, nada disso, esperando esses 5 segundos. A query cria só procedure. Isso. Seu dever de casa é criar o job. Não botei aí o script de criar job. Para vocês treinarem aí o módulo 5. Quem nunca criou. Ó, a procedure vai logando. Se você for rodando a procedure, ela vai gravando mais tabela. A Fabrício está crescendo muito. Show, cria um jobzinho. Apagando as tabelas, as linhas maiores que 30 dias, 60 dias. Você define quanto você quer guardar, quanto você tem de espaço, quanto você não tem. Também é um dever de casa para você fazer isso. Tranquilo? Muito fácil e útil. Concordam? E o PageLife aí, para quem não conhecia, a baita informação legal que todo DBA deveria saber. Beleza, estatística agora. Quem já ouviu falar de estatísticas no SQL Server?